Eu sou a professora Sueli, sou professora da Universidade Federal do Piauí, do curso de Direito e dos mestrados em Sociologia e Gestão Pública. Vamos falar sobre o Pacto de Nação, o Pacto da Nação Brasileira e as inferiorizações de gênero e raça. O Pacto de Nação Brasileira, que está firmado na Constituição de 1988, tem o dado inicial do igual pertencimento ao Pacto de Nação. Onde encontramos isso? Encontramos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, que diz que todos nós somos iguais. Então, aquela igualdade que aparece lá no artigo 5º é a igualdade de pertencimento, ou igualdade de igual pertencimento. A invenção das nações, ou a invenção dos países, acontece exatamente com esse ponto de partida. Habermas chama isso de o ponto de partida de uma Constituição. O ponto de partida de uma Constituição é aquele momento em que os membros daquela nação pactuam um acordo e nesse acordo eles e elas são iguais pertencentes. Então nós temos no artigo 5º da nossa Constituição essa garantia de que o povo brasileiro é igual pertencente ao Pacto de Nação. Bom, esse igual pertencimento ele é confrontado permanentemente por muitas inferiorizações. Temos inferiorização de classe, que as pessoas são inferiorizadas pela quantidade de bens que têm, a inferiorização por pertencimento étnico-racial, a inferiorização das pessoas pela cor da pele, a inferiorização por ser mulher, a inferiorização por ser LGBTI, a inferiorização por ser idoso, por ser criança, por ser deficiente. Então, são inúmeras inferiorizações. E o que essas inferiorizações fazem com o Pacto de Nação? Elas, digamos assim, elas violam o Pacto de Nação. Então, cada inferiorização dessa é como se fosse um ataque ao Pacto de Nação. E aí vamos separar aqui duas inferiorizações para a gente entender melhor como é que elas funcionam. A inferiorização por ser mulher. Nós temos a estrutura do nosso Estado ocidental e até do mundo não ocidental parte de um pressuposto de que o mundo da política, o mundo do exercício do poder, aquele mundo que decide a vida pública é um mundo masculino. E as mulheres são inferiorizadas para não participar desse mundo, ou se participam, que no caso das mulheres negras, participam, mas numa condição desumanizada, numa condição muito grave de inferiorização. A desigualdade de gênero é um ataque ao Pacto da Nação Brasileira. É uma violação à igualdade de pertencimento que se encontra lá no nosso artigo 5º. Como enfrentar isso? A desigualdade de gênero precisa ser enfrentada com políticas públicas culturais, educacionais, políticas públicas de planejamento. É preciso, ao planejar as ações do Estado, já prever que tipo de ação o Estado vai realizar para incluir, mas incluir com dignidade, aquelas pessoas, as mulheres, que não estão incluídas, que não estão bem incluídas ou estão excluídas desta igualdade no Pacto de Nação. E é preciso, esse ataque ao Pacto de Nação é também violência, porque se eu tenho um direito
e esse direito não é garantido, isso é uma violência. E aí o Estado precisa ter ações que corrijam essa inferiorização e precisa ter ação que atue nos casos de violência. Uma outra inferiorização que eu quero destacar aqui é a inferiorização étnico-racial. De onde veio essa inferiorização? A nação Brasil e a América Latina como um todo foi formada com a ideia de inferiorização racial. Essa inferiorização, ela tinha o objetivo de ter mão de obra para exercer o trabalho, e essa mão de obra foi a mão de obra escravizada, e tinha o objetivo de apropriação dos territórios aqui da América Latina pelos europeus. E os europeus criaram a inferiorização étnico-racial, que até então não existia nessas condições. Isso não significa dizer que não houvesse escravidão, havia escravidão, mas a escravidão funcionava noutros parâmetros e não nos parâmetros étnico-raciais. Então, a escravidão começa no Pacto de Nação, já provocando a impossibilidade de uma nação com esse pacto de igual pertencimento. A abolição da escravatura, podemos dizer que a abolição da escravatura legalmente eliminou essa violação ao Pacto de Nação. Mas sabemos que não foi assim que funcionou, porque a abolição da escravatura, ela veio sem nenhuma correção. Não houve nenhum ato do Estado brasileiro para reparar aquela situação que inferiorizava as pessoas negras e as pessoas indígenas. Então, nunca houve reparação da escravidão no nosso país. Qual é o resultado disso? O resultado disso é uma cultura extremamente racista, que inclusive não se reconhece como racista, e esse racismo ele atua como um obstáculo à igualdade constitucional. Na verdade, o racismo impede a igualdade constitucional. Bom, diante disso, significa que o Pacto de Nação do Brasil, o Pacto da Nação Brasileira é impossível? Não, não é impossível. Mas para que ele, de fato, seja um pacto que mantenha, pelo menos formal, a ideia de um igual pertencimento, é preciso tratar a reparação da escravidão. É preciso tratar a reparação da inferiorização de indígenas. Por exemplo, aqui no nosso estado, os indígenas foram tidos como eliminados, como se tivesse sido feita uma limpeza étnica. E a gente sabe que isso não é verdade. Há várias pessoas que a cada vez mais se reconhecem indígenas no nosso estado. Então, é preciso que o Estado atue, e é preciso que esse Estado atue não só para considerar o racismo crime, como acontece com a tipificação na Constituição de 88, não apenas isso, mas é preciso que o Estado atue como formador de uma outra memória coletiva de nação brasileira, uma memória coletiva de igual pertencimento. E aí o Estado precisa atuar desde as políticas culturais, as políticas educacionais e especialmente uma política de comunicação social. Essa política de comunicação social é a que tem maior possibilidade de formar uma memória coletiva, um imaginário coletivo de igual pertencimento à nação brasileira.
Mas não precisamos só de uma memória coletiva, só de uma cultura que reconheça o igual pertencimento. Nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos reparar, por exemplo, a inclusão das pessoas negras e indígenas, por exemplo, nas universidades. É a razão das cotas raciais. As cotas raciais, elas são necessárias para possibilitar a correção do ataque, da violação à igualdade constitucional. E aí sabemos que só a entrada de estudantes negros e negras, indígenas, nas universidades não é suficiente. Porque se eles e elas entram na universidade e na universidade eles encontram um ensino que continua privilegiando o pertencimento branco, que continua sendo um ensino fundado numa epistemologia eurocentrada, uma epistemologia, um conhecimento só reconhecido como conhecimento, o produzido na Europa, o racismo não é enfrentado. É preciso enfrentar a epistemologia, ou seja, o conhecimento e a produção de conhecimento nas universidades com essa diversidade. Quem produz conhecimento não é só o pensamento europeu. O pensamento indígena, o pensamento dos afro-brasileiros são produtores de conhecimento. E é preciso que a universidade incorpore esse pertencimento pensando em alcançar essa igualdade constitucional como igualdade de pertencimento. E isso faz percebermos que estamos muito distantes, porque a política de cotas, junto com a política de cotas, nenhuma outra política foi incluída. Nenhuma outra política, nem mesmo as políticas sociais de permanência, o que faz com que o cotista, para permanecer na universidade, enfrente dificuldades enormes. Então, o cotista, para continuar na universidade, ele precisa enfrentar cotidianamente a desigualdade racial e precisa garantir a sua permanência, porque não há nenhuma política social que o inclua. Para incluir dignamente o cotista, a cotista na universidade, é preciso que haja desde uma epistemologia inclusiva que trabalhe nessa perspectiva de que a produção de conhecimento é diversa, que nós temos várias matrizes de origem do povo brasileiro, que mais da metade do povo brasileiro é negro, porque é negro e pardo. E essas considerações, elas precisam entrar no processo de conhecimento, especialmente valorizando, favorecendo situações em que o povo negro e indígena também se destaquem como produtores e produtoras de conhecimento na universidade. E, além disso, é preciso que a política de inclusão seja uma política de inclusão considerando que o Estado é o maior violador dessa condição. Não são só as relações interpessoais. O Estado é racista, o Estado é machista, homofóbico, e é preciso que o próprio Estado assim se reconheça, inclusive para adotar políticas que possam inibir esse comportamento de gestores, de gestoras públicas. O Estado, ele precisa ser exemplo, a atuação estatal precisa ser exemplo de inclusão com dignidade. Acredito que
essa atuação estatal pode, num prazo mais elastecido, pode favorecer essas condições para igual pertencimento. É possível afirmar que a igualdade constitucional, vista como igualdade de pertencimento, ela efetivamente vai acontecer se forem agregadas as dimensões de um direito de memória e um direito à verdade. Direito de memória, o direito de memória como forma de trazer a memória do povo negro sobre si próprio, trazer a memória de heróis e heroínas negras para os museus, para a sociedade, para a universidade, para que esses heróis e heroínas sejam estudados como tais. Os nossos museus não podem ser museus que apresentem só a experiência branca e masculina e rica, que é isso que nós encontramos nos nossos museus. Os registros de experiências nos museus privilegiam ou trazem apenas o homem branco, hétero, portanto, excluindo o povo negro, as mulheres, a população LGBTI. Se o próprio museu não incorpora na memória, como memória de nação, como memória de povo, a diversidade que compõe a sociedade, aquela memória que aparece nos museus é uma memória que viola a igualdade de pertencimento ao pacto de nação, no caso da nação brasileira. Então, precisamos, sim, construir uma outra memória que inclua heróis e heroínas do povo negro, do povo indígena, para que o povo negro, os descendentes do povo negro, o povo negro do presente, crie uma memória de que ele é igual, pertencente à nação brasileira. Para isso, ele precisa ver nos seus antepassados a resistência deles, os atos heróicos, para ele se orgulhar desse povo, para melhorar sua autoestima como igual pertencente ao pacto da nação brasileira. O mesmo dizemos para as mulheres. É preciso que as mulheres, que seja registrada a história das mulheres por elas próprias, como produtoras de conhecimento, e que os museus façam o registro das mulheres, das experiências vividas pelas mulheres, não apenas das mulheres brancas, que são as esposas dos homens brancos, mas especialmente das mulheres negras, das mulheres indígenas, os seus atos heróicos, as heroínas, no caso do Piauí, a heroína como Esperança Garcia, que é atualmente reconhecida como advogada, como primeira mulher advogada, que em 1770 fez uma petição denunciando as situações de maus tratos ao governo português, que era, então, o responsável pela nação que hoje é o Brasil. Então, é preciso que Esperança Garcia, que outras heroínas negras apareçam nos nossos museus, para que o povo negro, ao visitar o museu, se orgulhe dos seus antepassados. E com isso, crie condições intersubjetivas para se sentir, para desenvolver o sentimento de igual pertencente à nação brasileira, ao pacto de nação brasileira. E para isso é preciso que outra história seja contada. Esse é o direito à verdade. É preciso que outra história seja contada, não apenas a história contada pelo povo branco, pelos europeus,
É preciso que os afro-brasileiros contem a sua história, contem a verdade sobre a escravidão negra, sobre o que aconteceu nesse lugar que hoje é a nação brasileira. O que aconteceu com os povos originários da América e da África? O que aconteceu com esse povo e que essa história seja ensinada nas salas de aula. Precisamos estudar essa história nos vários níveis de ensino. É preciso que essa história, que essa verdade contada, faça parte da memória coletiva do nosso povo. Essa memória coletiva precisa ser uma memória coletiva inclusiva, uma memória coletiva que inclua com dignidade o povo negro e o povo indígena, para pensarmos que podemos sim ter um pacto de nação com igual pertencimento. Esse esforço precisa ser um esforço da população brasileira como um todo, especialmente daqueles e daquelas que receberam os dividendos da escravidão. É preciso que aqueles e aquelas que se beneficiaram com o racismo, com o machismo, que queiram ouvir essa história e que queiram contribuir para a construção de uma outra memória de nação. Essa outra memória de nação, ela precisa ser construída como o pacto original para efetivamente pensar numa igualdade de pertencimento à nação brasileira. Obviamente que isso levará tempo, mas é preciso começar. É preciso partir de algum lugar, porque enquanto não fizermos isso, enquanto o Estado brasileiro não tomar nenhuma iniciativa nesse sentido, enquanto as pessoas, os cidadãos e as cidadãs brasileiros e brasileiras não derem nenhum passo nesse sentido, a cena permanente vai ser de violência contra a mulher, de feminicídio, a mulher sendo assassinada por ser mulher, e de racismo contra a população negra, que é inferiorizada, que é atacada, que tem como única política de Estado voltada para ela uma arma apontada para suas cabeças. É a única política que chega à população negra, especialmente a população negra empobrecida, mas a população negra como todo é inferiorizada. Só vamos enfrentar a violência contra mulheres e contra o povo negro quando dermos os passos para construir uma outra memória coletiva de nação. E isso precisa ser uma tarefa muito ampla. Precisamos escrever livros, fazer novelas, fazer filmes, músicas, contar histórias não de ataque às mulheres, como acontece com muitas das músicas que ouvimos, não de ataque ao povo negro, mas sim de afirmação dessas diferenças como a maior riqueza do povo brasileiro. E acho que conhecer isso é uma tarefa muito importante e necessária para pensarmos uma nação mais digna, uma nação em que as pessoas estejam incluídas de modo digno.